Olá, amigos. É uma alegria nós estarmos aqui novamente para o nosso estudo. E bom ter vocês conosco, saber que estamos todos juntos nesse estudo promissor que está sendo para nós, não é mesmo, Márcia? Como vai? Tudo bem? Olá, querido Latelmo, olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento, ou aqueles que um dia vão acessar esse programa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do livro E a Vida Continua, né, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então é isso, hoje nós vamos começar o nosso capítulo 15, né, mas enquanto isso a Thelma vai fazer uma recordação para a gente do capítulo 14. Vamos lá. Então, se a gente já esqueceu, vamos agora recordar o que aconteceu no capítulo anterior, quando Evelina teve aquele encontro, né, ou reencontro emocionante com Túlio Mancini. Mas ela percebe ali, Márcia, um Túlio diferente daquele que ela conheceu quando encarnada, né? O rapaz estava revoltado, aguardando o momento, ele aguarda, né, o momento de se vingar do Caio Serpa, que foi o responsável por ele ter está passando todo esse período que ele ainda não identificou que está morto, né? Mas também ele fica muito feliz, né, ali junto da Evelina, que é aquela com quem ele sonhava se encontrar a qualquer momento para reatar, né? E, se vocês bem lembram, ele tenta, em algum momento, beijar a Evelina de um modo até um pouco agressivo, né, que a gente comentou, e ela fica bastante receosa, mas importante que ela estava atenta, ela estava vigilante, né, ali em oração, mesmo que pelo pensamento, ela pede ajuda e logo aparecem aqueles companheiros que vão conduzir o Mancini a um outro ambiente onde ele vai ser cuidado agora, ele vai ser acompanhado, vai continuar recebendo ajuda nesse processo que se inicia de renovação para ele e para todos, né? Não é isso? É isso mesmo. E então, assim, né, essa surpresa, né, desse reencontro e esse momento a sós no capítulo 14. Então ela vai, né, e ele vai ficar de novo lá, isolado no lugar dele de tratamento. E o capítulo 15, que se chama Momentos de Análise, eles dois, né, o Ernesto Fantini e a Evelina, vão se reencontrar com o irmão Ribas, que é aquele orientador, vocês lembram, do Instituto, que os recebeu e que vai dar agora orientações para eles do que fazer agora, a partir de agora, né? Então, Ricardo também, olá, Ricardo, que está aí nos bastidores nos ajudando. Então, nós vamos começar aí, o capítulo 15, momentos de análise, e, como vocês sabem, daqui por diante nós não temos outra opção a não ser dividir os capítulos, né, Thelma? Então, nós vamos hoje analisar a parte 1 desse capítulo. Então, atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Riba marcou-lhes encontro, de que se valeram pontualmente. Ei, gente, Thelma, continua lendo que eu vou beber um pouquinho de água. Vamos lá. Então, no ambiente acolhedor do Instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Então, ele faz agora uma série de perguntas bem interessantes e importantes, né? Porque, conforme o capítulo está dizendo aí, momentos de análise. O que é que vai acontecer? Eles estão analisando todo esse processo, né, do Túlio. Como é que ele está, por que ele está assim, e aí vai envolver algumas considerações também em relação à Evelina, né? Então, as perguntas são essas: o que significa a perturbação do rapaz, né? Ou seja, por que ele está assim? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Quer dizer, como é que eles agora podem auxiliar Túlio? Ser-lhes-ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa? Né? Lembra que eles colocaram lá
naquele espelho, né, que gravava tudo. Então, gravava os depoimentos deles, né? Isso. Então, ali naquele instituto, deve ter, né, com certeza, alguma informação que venha auxiliar em relação a essas acusações, né, do Mancini contra o Caio Serpa. Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar o moço infeliz? Quer dizer, a Evelina e o Ernesto, será que tem capacidade? Eles começaram tão recentemente, né? Será que eles vão poder? Como eles vão ajudar? Isso que a gente vai ver, então. Então, acho interessante. Quer comentar alguma coisa, Márcia, se você melhorou aí? É isso, né? Voltar ao que o instrutor Ribas era o dirigente do Instituto de Proteção Espiritual. Vocês lembram que os dois têm uma entrevista lá no capítulo 10 e 11, cada um separadamente, e eles vão relatando as suas vidas. E como a Thelma falou, fica lá registrado. Então, a gente vai poder rever também o que a Evelina contou desses momentos, né? E só que eles estavam o tempo todo pedindo trabalho, né? E agora eles estão assim, aparece o Túlio ali, né? Uma oportunidade. Mas eles estão cheios de dúvida. O que eles fazem agora diante desse Túlio diferente que, né? E para o próprio Ernesto, né? Que não o conhecia, também fica muito perdido do que fazer ali, como ajudar a Evelina, né? E é isso. Podemos continuar. Vamos continuar. Eu ou você? Pode continuar, Thelma. Após ouvi-los, né, então, após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu diante dessa dúvida, né, que a Márcia falou aí, que se diz estavam capacitados. Então, ele fala: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhe se chegou a hora de começar. Ou seja, vocês queriam trabalho, então agora o trabalho está aí à frente. Então, vamos pôr a mão na massa, né? Depois de uma pausa, transformada em sorriso, a Evelina, acho que é a Evelina, né, fala. Não, o próprio irmão Ribas. O próprio irmão Ribas. Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira, equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Isso é importante, né? Porque aonde a dor, onde o amor respira, ele fala, tem o equilíbrio. E onde existe a dor da culpa, da consciência, né, o remorso, aí fica essa culpa inquietante que a Evelina tem sentido ao longo do processo, né? Desde quando ela estava encarnada. Aliás, desde quando o Túlio ameaça aquele primeira tentativa do suicídio, ela já entra nesse processo. Então, ele está entrando aí nesse âmbito devagarzinho, né? E mostrando que o Túlio é um marco, o início importante agora do trabalho para eles, né? E é interessante que ele coloca que Túlio Mancini é um marco de início de obra redentora, né? Redentora. E abraçam. Ele não diz que é só da Evelina. Olha que interessante, né? É uma obra redentora e vai envolver Ernesto Fantini, não só pela questão dele querer ajudá-la, não. E nós vamos ver ao longo dos outros capítulos que tem toda uma trama por trás disso tudo. Mas é bem interessante que o irmão Ribas fala, né? O marco início de obra redentora que abraçam, quer dizer, os dois, né? Então, que ele fala, verifiquem a pena que as dificuldades deles lhe causam. Quer dizer, o que é aquele Túlio que eles estão assistindo, o que causa neles, né? E é interessante que talvez o Ernesto não esteja entendendo esse envolvimento ali dos dois nesse processo, né? De trabalho, de cura, de reabilitação do Túlio. Mas a gente vai ver ao longo, né, que ele está envolvido nessa família, nesse grupo, né, familiar. E a gente vai ver por quê mais tarde, não é hoje. Então, continuando. Ó instrutor, falou a senhora Serpa, diga com certeza tudo... Por gentileza. Por gentileza, né? Tudo o que devo fazer. E ele fala, falar-lhe-ei como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem
suscetibilidades. Então, com todo carinho, né? Ele vai falar como se ele fosse falando para os filhos, né? Porque aí entre pai e filho não deve, embora exista, né? Não deve ou não deveria haver suscetibilidades, porque o assunto é sério, né? O assunto é sério, e tipo assim, né? Ele vai ser com carinho, com tudo, mas ele vai ser verdadeiro e franco, e no sentido de que ele está pedindo essa franqueza deles também, né? E também, como a gente já sabe que no mundo espiritual nada vai ficar por detrás do tapete, nada nós vamos conseguir esconder. Então, o que ele está querendo é isso. Olha, eu serei sincero e espero sinceridade de vocês também, né? Podemos continuar. A verdade, às vezes, dói, né? Exatamente. Então, e vai doer bem para a Evelina. Vai. Então, mudando de tom, irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com o amigo recém-visto? Então, ele quer saber o que ela sentiu, como é que foi esse encontro. A moça que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude, então... E aí ele vai falar, eu vou terminar, Márcia, para a gente comentar. Uhum. E então o mentor benevolente completou a frase reticenciosa. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei às súbitas os meus compromissos conjugais e contive-me. Thelma, então, antes da gente até comentar, né, quer dizer, o Ricardo pode até tirar, assim, para a gente lembrar aos nossos participantes, vocês lembram lá no capítulo 10, quando ela vai ao irmão Ribas, ela diz que ela era muito jovem, ela conhece os dois num baile, ela gosta dos dois, e ela diz claramente aqui que ela promete fidelidade a ambos simultaneamente. Depois ela decide pelo Caio. E aí o que o Túlio faz, que é esse momento que ela está dizendo ali? Ele tenta o suicídio. E aí ela fica com pena e acha que gosta dele, tenta voltar para ele e pede para o Caio liberá-la. É nesse momento que ela está pedindo para o Caio liberar que acontece esse imprevisto e ele morre, e agora a gente está sabendo que foi o Caio que o assassina, né? E aí ela casa com o Caio, mas essa culpa ela carregou sempre dentro de si, né, Thelma? Sim, mas agora, nesse momento aí, ele está chamando atenção justamente para que sentimentos ela teve, ela experimentou naquele momento. Então, ela diz que quando ficou a sós com ele, veio à sua mente todo aquele momento. Ela lembra da juventude, ela lembra quando estava a sós com ele ali, tudo aquilo que ela esperava de, se por acaso ela viesse a casar com ele. Mas ela promete, como a Márcia falou, ela promete essa fidelidade aos dois, uma questão assim de imaturidade, né? Juvenil, e muito comum nos nossos momentos, né? Quando estamos envolvidos por as paixões que nos cegam, essa atitude. E às vezes nem importa a idade, né, Thelma? Não, isso é independente da idade. Podemos ser imaturos também pela idade, mas também podemos ter idade e continuarmos imaturos. Quando a gente fala imaturidade, não estamos nos referindo somente aos jovens, estamos nos referindo ao espírito. No caso aí, ela demonstra por quê. Como que a gente vai prometer fidelidade a duas pessoas em se tratando de relacionamento, seja namoro, seja noivado, casamento, né? Nós não podemos ter essa imaturidade, né? Porque é uma imaturidade. Então, ela faz essa promessa, termina se casando com o Túlio, quando ele ameaça... Com o Caio, desculpa. Quando ele ameaça o suicídio, ela balanceia, né? E ela vai até a ele, mostrando ainda um certo interesse, e ele acredita nisso. Então, ele parte para o mundo espiritual
levando essa ideia, né? Levando para ele nem a ideia, essa certeza de que ela era a mulher dos sonhos dele, né? Que ela ia realmente atender aquilo que ele buscava, né? E isso aí forma uma sintonia afetiva nesse momento aí, traduzida por essa agressividade afetiva, conforme o irmão Ribas, né, se referiu. Ele fala que diz claramente aqui que as suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Isso. Então, a forma como ela estava ali se colocando e essas lembranças fez aflorar aqueles sentimentos, e a gente sabe que no mundo espiritual as nossas percepções são bem maiores, né? Nós nos tornamos mais sensíveis, e aí ela consegue fazer com que ele perceba esses pensamentos, o que o coração dela estava emanando, e aí o encoraja a tomar essas atitudes que nós vimos no capítulo passado. É uma atitude bem, assim, quando nós estamos encarnados, a gente tem essas atitudes, né? Mas agora eles estão no mundo espiritual, embora ele não tenha ainda percebido isso, admitido isso. Mas ele entra nesse desequilíbrio justamente porque ela pensou nele, como homem naquela época. Então, isso é bom para nós refletirmos o quanto o nosso pensamento tem força. Nós, às vezes, estamos olhando para uma pessoa, estamos emitindo pensamentos, seja pensamentos amorosos ou qualquer outro tipo de pensamento, né? Às vezes alguma crítica, às vezes alguma ideia que nos vem, né? E certamente aquele espírito, aquela pessoa encarnada ou não, vai receber essas vibrações, né? No caso do Túlio, ele tem mais sensibilidade, como a Márcia falou, as percepções são outras. Mas aqui na nossa Terra também nós podemos fazer isso sem, como quem diz, sem querer, né? Mas é para nós estarmos vigilantes. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar mais um bocadinho? Vamos lá. Então, continuou o irmão Ribas, fez muito bem, contrapesou ele. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, olha só, provocando novas sequências no desajuste emocional de que Mancini foi vítima, na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas, aquelas promessas de fidelidade aos dois. E aí ela cai em si, meu Deus! E ele acalma ela, né? Não se aflija. Somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos, né, situados na faixa de expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado. O amor, né, o amor que nós temos aqui é um amor narcisista. Nós vemos mais o nosso lado, os nossos interesses, o nosso pensamento, tanto que muitas vezes nós queremos mudar a pessoa, né, de acordo com as nossas impressões ou gostos, né? Então ele fala, mas na essência somos na prática simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Então, esses impulsos inferiores, nenhum de nós está isento, né? Isso aí vai estar muito, assim, em qualquer momento nós podemos estar expostos a essas possibilidades aí, né? Não podemos dizer, já estamos num patamar de compreensão que não vai meter, olha, que a paixão é cega. Né? E não só nessas questões, né? Em todas as outras, né? Ele fala aqui, né? Esse amor aqui desinteressado, e pode ser dentro desse amor, né? Homem, mulher, ou relacionamento de casal, amigos e tudo, e nós estamos longe ainda. E quando ele fala desses desejos, o imenso fardo de desejos deprimentes, esses desejos que são desejos infantis, às vezes, desejos do nosso ego, mas não é aquilo que nós deveríamos estar
fazendo para o nosso crescimento. Então, ele fala que esses desejos deprimentes, que se constituem vigorosos apelos à retaguarda, quer dizer, a gente voltar para aquilo que nós já fomos e que nós estamos aqui em aprendizado para nos esforçar para sairmos desse padrão vibratório, de evoluirmos. E ele fala que esses desejos, vamos dizer, da carne e de outros, né, fazem com que a gente possa retroagir. Então, ele vai falar depois aqui na frente da questão da disciplina. Né? Então, nós temos que nos vigiar muito, né? Esse orar e vigiar aí constantemente. Ele fala aí a história é em relação ao amor, homem e mulher, mas isso pode acontecer de amigo, por exemplo, a inveja, né? A inveja é uma dessas paixões que nós temos também esses impulsos ainda primaristas, né? Uhum. Então a gente tem que agir com disciplina, cada vez mais atentos, se nós queremos nos renovar. Vamos lá. Vamos continuar, então. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre, ele ia fazer um comentário. Aí o irmão completa. É um ser de inteligência refinada, pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre animalidade e humanização, né? A humanização é onde nós estamos, mas nós ainda trazemos muito das eras passadas, né? Que é essa animalidade que estão mais ligados aos nossos instintos. Então, ele continua explicando, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Então, ele fala aí, né, que nós estamos ainda transitando da poligamia para a monogamia, porque dentro daquele patamar, né, na escala ali, evolutiva da animalidade, o que nós utilizávamos? Né? Essa poligamia. Então, não tínhamos essa compreensão. Até chegar no reino nominal, e compreendendo essa necessidade, né, de estarmos sendo sempre utilizando de um amor de cada vez. E aí ela chama aqui a atenção, aliás, porque eu pensei em Joana de Ângeles, que a Joana de Ângeles tem muita mensagem importante a respeito do sexo, da responsabilidade. O próprio Emmanuel, eu até tinha separado aqui, no Vida e Sexo, né, que ele fala sobre a nossa responsabilidade diante daqueles que nós temos laços afetivos, principalmente agora que nós já temos esse conhecimento, né? E essa beleza da questão do sexo, que é essa manifestação divina, quando nós nos tornamos co-criadores, né, de gerar um novo ser. Então, a nossa responsabilidade, e é por energia criativa também, né? E é um respeito a nós mesmos, né? A gente vai ver, ele vai falar aí também. Então, ele fala aqui que decorre daí o impositivo da vigilância sobre nós mesmos, né? Sabendo que o sexo é faculdade criativa. Mas antes, ele fala aqui também da questão da disciplina. Mas vamos lá, que o nosso tempo vai passando. Vamos lá, Ricardo. Deixa eu ler um pouquinho? Pode ler. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, então ele volta, né? Compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração, de que dá notícia, e muitíssimo justa a continência que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Então, aqui ele deixa claro como o coração dela é imaturo, que nós já falamos no início, não necessariamente pela idade, mas ela né? Ela estava balançada entre os dois, e esse coração, por esse coração imaturo,
ela acabou propiciando tudo isso que aconteceu. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Então, aqui é que ele fala da disciplina, que é algo tão difícil para a gente, né? Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Então, aqui ele deixa claro a nossa responsabilidade com tudo que a gente pensa, com o que a gente faz para o outro, com o que a gente emite para o outro. Então, aqui, ó, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos, né? Então, principalmente nos valores afetivos. E devo reconhecer então ela fala, devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa, desconsolada. Quer dizer, aqui ela cai em si, quando o irmão Ribas começa a recordar com ela o que os atos dela, desse coração imaturo, proporcionou aos dois, né, tanto ao Caio quanto ao Túlio, e fazê-la cair em si da responsabilidade, né, da cota de responsabilidade, lógico que não é tudo dela, né, mas da cota de responsabilidade que ela tem pelo estado que o Túlio está hoje, né, e aquilo que aconteceu com ele. Eu me lembrei agora do Pequeno Príncipe, né? Quando diz lá, tu te tornas responsável pelo que cativas, né? Então, nós nos tornamos responsáveis por aqueles a quem cativamos, a quem temos afetividade, né? Então, isso é muito sério. E nós temos que buscar entender isso, porque vai gerar consequências funestas para nós mesmos, não é por causa da lei, é por causa de nós mesmos, né? Que vai gerar dor para nós e para o outro. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro reflete em nós, né? E é como você falou logo no início, né? Ele desencarna com aquela sensação, porque ela estava prestes a voltar com ele e desmanchar o noivado com o Caio. Então, ele desencarna com essa sensação de que ela está ali à espera dele, né? O livro não fala isso claramente, né? O capítulo não traz isso claramente, mas como eles estavam ali naquele entendimento lá, quando encarnados, quem sabe ela promete isso, né, para ele, né? Porque ele tenta o suicídio e ela, para consolá-lo, ela pode ter falado algo que ele vem acreditar. Ela aqui no capítulo 10 diz que ela já tinha se decidido e estava pedindo a liberação do Caio, né? Então, assim, ela já tinha se decidido por ele, de voltar com ele, que ela fica consternada com a tentativa de suicídio dele, né? Bom, é isso. Então, vamos lá. Isso mesmo, Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, o que a gente estava comentando, né? A sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. E ela pergunta para ele, mas como é que então eu posso apagar esse débito? Ela quer saber o que eu faço para apagar o débito. Então, auxiliando a limpar as próprias emoções. Olha, então ele vai dizer para ela no que ela tem que pensar para ajudá-lo, auxiliando a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, ele complementa: nada de precipitação, nem de violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. Olha que importante isso que ele está dizendo para a gente, sim, para compreender as coisas, né? Mas não é para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que se reponha na estrada certa. Então, aqui, né, o irmão Ribas vai com muita calma, dizendo para ela, tudo vai ter, né, o seu tempo, você vai poder ajudar, né, ela vai poder refazer esse caminho,
Mas não adianta ficar nas lamentações, né? O que ele está dizendo aqui, a gente não estuda para ficar chorando, a gente estuda para seguir adiante, para ter a certeza de como é que a gente deve seguir adiante, né? Isso mesmo. E aí, você quer falar mais alguma coisa aí nesse parágrafo? Não, eu acho que ele está sendo muito amoroso com ela, né? E ela está caindo em si, vendo a responsabilidade que ela teve no processo. Mas vai ser muito lindo esse desfecho aí, porque ela vai ter uma tarefa muito nobre, difícil, mas muito nobre, né? Exatamente. Então, vamos lá. Aí ela fica desesperada, né? Mas pequenina quanto eu sou, o que eu vou conseguir realizar? Ela suplica humilde, né? E aí Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava a complicada peça de arquivo, e aí ele vai lá, lembra que eles tinham aqueles arquivos, tudo ficava lá, tanto o depoimento deles quanto outros dados que o plano espiritual tem, né? E sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. É o que a gente estava falando do capítulo 10. Em seguida, elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma, acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares, alusivos à senda que ela escolhera trilhar. E viera assim a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Então, aqui a gente, muito rapidamente, a gente vê que ele vai lá, né, Thelma, busca esses arquivos e comprova a história que o Mancini contou, né, porque o Fantini e a Evelina estavam com dúvidas se era verdade, né? Se era Sim. verdade ali, né? E aí eles estão checando agora os dados através dessas fichas que estão ali registrados, está tudo certinho e vão cada um encontrar a explicação diante da sua responsabilidade nos casos, né? Exatamente. Então vamos lá. Vítima da desencarnação prematura, né, porque ele foi assassinado, perambulara o rapaz algum tempo à feição de sonâmbulo. Aqui agora o irmão Ribas vai contar esse tempo do Túlio lá na espiritualidade, na erraticidade, né? Então, algum tempo a feição de sonâmbulo na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia, sendo mais tarde recolhido ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento, em que lhe pesquisavam agora a situação. Aí convalescera por alguns meses. No entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela, em torno dela, os pensamentos. Então, aqui, ó, a Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela em torno dos pensamentos, quer dizer, aquela paixão. As suas promessas. Né, com as suas promessas. À vista disso, tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Aí é onde a gente o encontra, né, Thelma, com aquele monte de companhias. Então, ele estava num lugar bom, ele estava sendo tratado, né, e aí ele resolve... Mas atraído pelas paixões que ele mantinha por ela, pelos desejos, por tudo aquilo, né, que envolve as situações quando estamos encarnados e que ele continuava pensando, ele sintoniza com grupos que existiam ali com a mesma afinidade. Daí ele é quase que sugado, né? Quase que atraído, né? Atraído fortemente para junto desse grupo. E, na verdade, a gente vê ali que ele estava sendo tratado, né? Mas eu acho que essa perturbação era tanta, e no sentido, talvez, de dizer assim, não, se eu fugir desse lugar aqui, isso aqui estou eu aqui elucubrando, tá, gente? Não está escrito, não. Mas se eu fugir daqui, eu vou encontrar a Evelina, né? E ali, preso naquele hospital, ele vai aqui eu não vou encontrar a Evelina, né? Então, porque, na verdade, ele pensava que estava transitando pela Terra em busca da Evelina mesmo, né? De contar o que tinha acontecido, que é o que acontece com a maioria das pessoas que desencarnam, né?
Falamos a maioria quando a pessoa não tem conhecimento, quando não tem um discernimento nos valores e crenças, a maioria fica assim mesmo, né? Vagando, como um sonâmbulo, volta para casa, vai para os ambientes que ele é atraído, vai para as praças, vai para as boates, bares, né? Tudo isso... E é esse pensamento fixo nela que faz com que ele seja atraído para aquele encontro que a gente viu lá, né? E é isso aí, né? Que ele acaba na sintonia e chegando até ela, né? Mas vamos lá. Esse aí é o nosso último slide desse capítulo. Então, vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente, por eleita inesquecível, fora agraciado com um novo ensejo de autorreeducação. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que se primava por lógica irretorquível. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que ele se vicia naquele ambiente. E vocês lembram que lá naquele encontro é um ambiente tão ruim que ele fala, né, das outras mulheres que ele encontrava por lá e das liberdades que eles tinham. Então, é um ambiente, mas que, na verdade, ele estava sempre com o pensamento nela, né? Isso mesmo. E a gente vai pensando, né, como você diz aí, elucubrando, a gente tem muitos ambientes aqui no nossa terra, né, que nós sabemos que é frequentado por esses espíritos, né? Então, não é lá nem aqui, é justamente atraído por essas viciações mentais, onde sintonizam, afinizam com esses vícios, né, com tudo aquilo que ele está em busca, a bebida, e sexo, né, quem sabe drogas e tudo mais vai ser encontrado através dessa afinidade fluídica aí que forma, muitas vezes, entre encarnado e desencarnado. E às vezes a gente vê isso tanto aqui quanto lá, né, Thelma? Porque Sim. Ele fala aqui que ele desconsiderou a própria respeitabilidade, quer dizer, ele perde o respeito por si próprio, né? E ele, igual a gente vê pessoas aqui entregues aos encarnadas, que se entrega a bebida, que se então, degrada. Se degrada, perde toda a autoestima, e é isso que a gente vê nesse Túlio perdido lá, agora resgatado, ele fala aqui, né? Então, agora ele está num ensejo de autorreeducação, né? Que ele está aí, e vai ter que ter a ajuda da Evelina e do Ernesto para ele poder conseguir, né? Então, você tem mais alguma coisa para comentar, Thelma? Não, acho que está ótimo, né? Está assim, estou com pena que está acabando, porque dá vontade a gente ficar falando aqui sobre a Evelina, Ernesto, todos esses personagens que vêm trazer tanta lição para nós. E é uma pena que chegou ao fim. Pois é, né? E às vezes quando a gente conversa antes de fazer o programa, a gente pensa, não, a gente talvez não tenha nem tanto para comentar. Pois é. A gente vê e fala, e aqui a gente, olha, vai ter coisa mais para falar. E se desse, a gente faria três capítulos, três programas de um único capítulo. Verdade. Olha, é um negócio assim que fica empolgante. Porque a gente vai, além da empolgação, nós vamos nos lembrando, né, de conteúdos doutrinários que cabem na hora e a gente vai trazendo. Muito bom, gente, estudar é muito bom. Eu também adoro. Bom, queridos companheiros, então até o nosso próximo programa. Nossa gratidão por vocês estarem conosco, né, nesse estudo, e até a semana que vem, que nós vamos então ver o desfecho desse capítulo 15, na parte segunda, e que tenham todos assim lindos momentos, noites de paz, e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, com muita alegria nos nossos corações e com muita gratidão a todos vocês que estão participando e nos dando motivação para continuar nesse estudo, porque a vida continua.